meu canal Pregadores da Luz, e no vídeo de hoje a gente vai falar novamente sobre um assunto recorrente na fé, que é a salvação. Mais especificamente, a gente vai tentar aqui responder uma pergunta e algumas perguntas que têm a ver com a salvação e que gera muita polêmica no meio do povo de Deus, né? Então é o seguinte, a pergunta é: todo mundo vai para o céu? Essa é uma pergunta que muita gente faz e a gente também tem muitos ensinamentos que dizem várias coisas acerca desse respeito, né? Então, a gente tem que entender algumas coisas acerca da salvação e acerca de algumas perguntas que a gente vai tentar estar respondendo aqui nesse vídeo. Por exemplo, a salvação é para todo mundo? Quem pode ser salvo ou quem vai se salvar? Então a gente vai abordar esse tema aqui no vídeo e a gente vai tentar responder de maneira breve aí para abrir o entendimento de todos que forem alcançados por essa palavra através desse vídeo. Então olha só, todo mundo vai para o céu? É uma pergunta que eu acho que muitas pessoas já se fizeram, né? Se todo mundo vai para o céu, porque a gente tem, né, uma crença, muita gente pensa assim: como Deus é bom, e a própria palavra dele diz, né, que ele é bom em todo tempo. Deus, ele é bom. Então as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que esse Deus que é bom geraria uma condenação na vida de alguém, ou condenaria alguém, ou julgaria alguém digno de ir para o inferno. Mas só trazendo já por esse parâmetro, né, se a palavra de Deus apresenta tanto o céu como o inferno, infelizmente é uma verdade, nem todo mundo vai para o céu. Porque senão, caso contrário, não haveria, né, a necessidade da palavra de Deus nos ensinar e nos alertar acerca do inferno. O fato do inferno existir e ser testificado pela palavra de Deus é um sinal que, infelizmente, né, muitas pessoas vão se salvar, mas infelizmente também muitas pessoas vão acabar se condenando, né? A salvação é para todo mundo. Antes de responder se a salvação é para todo mundo, tem uma questão que é interessante, né? Quem pode se salvar? Que é uma coisa que já vai responder na outra. Mas por que eu estou colocando desse jeito? Por quê? Porque tem muita gente que acha que a salvação é para quem é bom, ou a salvação é para quem pratica boas obras. E não, a salvação não tem a ver com as nossas obras, a salvação não tem a ver com o caráter em si do ser humano. A salvação tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A salvação é para todos aqueles que foram perdoados por Deus. Por quê? Porque o que nos separa de Deus são os pecados. E o que gera condenação na vida do ser humano são os nossos pecados. Então, para quem que é a salvação? A salvação não é para quem é bom, não é para quem tem mais entendimento da palavra de Deus, não é para quem ora mais. A salvação não tem a ver com as obras. A salvação tem a ver com, né, a remissão dos nossos pecados, porque uma coisa já era garantida na vida do ser humano: a condenação. E a salvação é justamente, né, a graça de Deus que se manifesta para o ser humano. E como é que isso se define? Isso se define através do sacrifício de Jesus. Então a salvação tem uma condição muito específica, não tem a ver com aquele que é bom, não tem a ver com aquele que paga todos, né, os impostos, não tem a ver com aquele que, né, é o mais arrumado. Não, a salvação tem a ver com aquele que foi perdoado por Deus. Então quem vai se salvar? Todos aqueles que foram perdoados por Deus. Só que o X da questão é que ninguém é perdoado por Deus se não for através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos redime dos nossos pecados, é o que nos purifica dos nossos pecados. Logo, né, para a pessoa se salvar, ela tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E aí tem um outro lado da questão, que a salvação é para todos. A gente tem que entender uma coisa: Jesus, ele morreu por todos. A palavra de Deus fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Jesus, ele morreu por todos. Só que a parte dele como Salvador ele já fez. A gente tem que fazer a nossa parte como cristãos que querem ser salvos. O que isso significa? A condição para se salvar não é uma coisa que depende somente do sacrifício de Jesus. Aquilo que ele fez, aquilo que ele tinha que fazer por nós, ele já fez, mas tem uma condição para a salvação ser aplicada na nossa vida. A gente tem que reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Então, a salvação é para todos? Não, né? A salvação não é para todos. Jesus, ele morreu por todos,
Então a salvação está disponível para todos, mas só vai tomar posse da salvação aqueles que aceitarem Jesus. Ele mesmo declarou: ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho que a gente tem certeza que vai nos levar até Deus é o caminho chamado Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então a salvação ela está na mão de cada um, uma escolha pessoal que cada um tem que decidir com Deus, se a pessoa realmente vai querer herdar a vida eterna ou não. E isso ela define quando ela decide se ela vai ou não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Não há outro que pode perdoar os nossos pecados, não há outro que pode nos redimir, não há outro que pode nos dar uma nova vida, nem há outro que pode nos dar uma segunda chance com Deus, somente Jesus Cristo. A gente também tem que entender, para concluir aqui o raciocínio, é interessante a gente entender que por mais que a salvação não seja para aqueles que praticam boas obras, né, assim, não são as boas obras que garantem a nossa salvação, reformulando, né, para não ficar estranho. Não é as boas obras que garantem a nossa salvação. Não. O que garante a nossa salvação é o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus e o perdão de Deus que vem por intermédio de Jesus Cristo. Mas é lógico, é óbvio que a partir do momento que uma pessoa tem um encontro com Deus através de Jesus, é lógico que ele vai começar a caminhar em boas obras, obras que manifestam a justiça de Deus em nossas vidas. Que a palavra de Deus fala que a gente foi salvo e a gente foi salvo com um propósito, a gente foi salvo para as boas obras. Logo, se a pessoa aceitar Jesus, ela vai começar a praticar boas obras. Então, as boas obras é uma consequência da nossa entrega para Deus, ou seja, as boas obras é uma consequência, né, é um dos efeitos da salvação de Deus na nossa vida. Então, por mais que a gente fale muitas das vezes que a salvação não tem a ver com as obras, a gente também tem que entender que isso não é uma desculpa para uma pessoa viver uma vida toda desregrada diante de Deus e que porque Jesus já morreu por ela, ela está salva porque ela crê no sacrifício de Jesus. Não, uma coisa leva a outra. Você entrega a sua vida para Jesus, Ele te dá uma vida nova, você anda em novidade de vida, praticando boas obras diante de Deus. E aí o fato de você ter aceitado Jesus e ter esse efeito espiritual na sua vida de boas obras, isso vai agregar na sua salvação, isso vai garantir para você a vida eterna, amém? Esse foi o raciocínio de hoje, espero que tenha te abençoado. Se você puder, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com mais pessoas que precisam entender essa verdade, amém? Fique na paz, até a próxima, que Deus abençoe.